Olha, aqui tem vários desdobramentos políticos, né? Tem o desdobramento político da própria campanha de Flávio Bolsonaro, da atuação de Valdemar da Costa Neto e do envolvimento ali de outros deputados e servidores da Câmara. Matheus Teixeira já está em tela, porque há outros desdobramentos também, que é da atuação do próprio STF, Matheus, especialmente do ministro Flávio Dino, que está em cima dessa coisa das emendas aí e não vai largar tão cedo. Qual a repercussão dessa decisão hoje do ministro no meio jurídico e no Supremo? Bem-vindo, boa noite. Thaís, boa noite para ti, todo mundo que nos assiste. A repercussão é muito grande, porque como você bem colocou, tudo leva a crer que isso ainda vai muito longe. E não apenas esta ação em que o ministro Flávio Dino tem tomado as decisões, como também o inquérito sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que mira a classe política do Rio de Janeiro, e o inquérito do Banco Master sob relatoria do ministro André Mendonça. Essas três frentes de investigação hoje no Supremo Tribunal Federal vão adentrar as eleições, e a avaliação ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal é que sim, as decisões do Supremo devem afetar diretamente as eleições, não só de um estado ou outro, mas do país como um todo. Por exemplo, o Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro, Valdemar da Costa Neto e Flávio Bolsonaro anunciaram a chapa bolsonarista no Rio de Janeiro. Márcio Canella como pré-candidato a uma das vagas ao Senado e a outra vaga de Cláudio Castro. Os dois já estão praticamente fora da corrida, justamente em decorrência de decisões do Supremo Tribunal Federal. Ciro Nogueira, também aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil, mantém a candidatura ao Senado, mas foi atingido por um mandado de busca e apreensão. Revelações ali que, segundo a Polícia Federal, demonstram que ele teria uma relação para além da legalidade com Daniel Volcaro, dono do Banco Master, e não só na direita. Jacques Wagner, líder do governo no Senado, também foi alvo de mandado de busca e apreensão por decisão do ministro André Mendonça no âmbito do caso Master. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tomando decisões que interferem diretamente no tabuleiro político. E a ação de Flávio Dino, que tu perguntaste, muito pertinente, Thaís, diz respeito às emendas e, portanto, atinge deputados e senadores, a maioria deles candidatos à reeleição e que podem, sim, ficar sem dormir. Muitos deles que já foram alvo e podem voltar a ser alvo, justamente a exemplo do que aconteceu com outro cacique do PL, Sóstenes Cavalcante, líder do partido na Câmara dos Deputados. Foi alvo de um mandado de busca e apreensão no final do ano passado. Encontraram R$470 mil no armário da casa dele, do apartamento funcional, e 2 semanas atrás ele novamente foi alvo, porque as explicações que ele teria dado sobre a origem desse dinheiro, segundo a Polícia Federal, eram inconsistentes. Portanto, o Supremo, com 3 frentes de investigação, 3 ministros com a caneta na mão e que devem mexer no tabuleiro eleitoral deste ano, não só o que já aconteceu, mas a expectativa nos bastidores e o temor nos bastidores dos partidos é de que isso siga até outubro. Isso cria, com certeza, e eu acho que você concorda comigo, Matheus, cria uma base aí de imprevisibilidade e de insegurança, porque com a polarização e tudo mais, investigações que têm mérito podem ser atingidas por interpretação política e aquelas que têm mais política do que mérito, do mesmo jeito. Obrigada, Matheus. Até já. Agora vamos tratar da repercussão política disso tudo, gente. Nós estamos a poucos dias do início da campanha, início oficial da campanha. O PL, partido de Valdemar da Costa Neto, tem a sua convenção partidária para determinar e escolher e dizer exatamente quem são os candidatos a quê, especialmente à presidência da República, mas há outras alianças sendo feitas e há preocupação sobre como elas vão se sustentar diante dessa investigação. Juliana Lopes já chega comigo. Juliana, boa noite, bem-vinda. Boa noite. E aí, qual é o tamanho do medo e do risco?
Atingir Valdemar Costa Neto é atingir, de alguma forma, essa que é uma figura que estava junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro definindo essas candidaturas, e aí isso acaba fragilizando, sim, ou pelo menos afastando, essa é uma ideia que tem ali uma ala do PL, Thaís, afastando a possibilidade de construção dessas alianças. O que a gente está vendo nesse momento pré-convenção partidária, que é aquele momento em que eles batem o martelo e anunciam essas candidaturas e alianças. A gente está vendo alguns partidos, inclusive, já se afastarem do PL, pensando em crises com a figura principal, que é o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Vamos trazer aqui um exemplo desse distanciamento. Flávio Bolsonaro sonha com a candidatura de ter uma vice mulher, e se fosse Tereza Cristina, ia ser ali o mundo ideal. Mas tem uma ala do PP muito resistente com essa aliança, ainda que Ciro Nogueira, né, tenha construído ali um caminho para que isso acontecesse de alguma forma. Trazer o PP para essa aliança seria muito importante para fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro e também de outros candidatos pelo Brasil, mas tem um PP receoso em relação a investigações ou a crises no entorno de Flávio Bolsonaro. Imagina agora, com essa crise, atingindo a figura de Valdemar Costa Neto. Então, tem uma preocupação do PL. Aqui eu estou trazendo um exemplo mais amplo, mas tem algumas candidaturas e alianças locais que também estão em xeque nesse momento. Então, tem um temor do PL de que isso acontecendo nesse momento exato, antes das convenções partidárias, isso possa enfraquecer essas alianças. Lembrando de todos os planos do PL, sempre de ampliar ali a quantidade significativa de poder nos estados, de deputados, no Senado especialmente, na eleição para prefeito, isso também já foi colocado, e de sustentar, antes do início da campanha eleitoral, palanques para uma candidatura fragilizada de Flávio Bolsonaro. Então, agora, com uma operação contra o presidente do partido, isso fica um pouco mais difícil.